Seja bem-vindo ao nosso canal de React, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista política, que é o canal de React do Carlito Neto, né? Diferente lá do canal Historiador, que a gente faz análises mais profundas, de uma maneira diferente, né? Mais sérias, mais científicas, digamos assim. Aqui a gente tem uma maneira de conduzir um pouco mais descontraída, a gente faz uma análise um pouco diferente, a gente faz reação dos materiais, aqui a gente pausa, a gente comenta, a gente ri. E vocês estão gostando, inclusive, das reações que a gente tem feito aqui. A gente tem reagido a muito material do canal do Hugo Bandeira, inclusive recomendo a vocês, ó, que se inscrevam aqui no canal do Hugo Bandeira. Ele está chegando a 55 mil seguidores. Se inscrevam lá para que ele chegue ali pelo menos a 60 mil seguidores o quanto antes. Aqui a gente está chegando a 10 mil seguidores também. E hoje a gente vai reagir ao Merval Pereira, que inclusive, né, é um imortal da Academia Brasileira de Letras. Como eu falei alguns dias atrás aqui, no Brasil é muito fácil se criar intelectuais. Algumas pessoas até falaram, Carlito, mas para ser intelectual não precisa ter nível superior. Você já ouviu falar em intelectual orgânico? Você já ouviu falar em intelectual... Já ouviu falar em tudo isso, gente. Mas o que eu falei no vídeo que muita gente não entendeu é que para veículos da mídia tradicional, um indivíduo que é visto como intelectual não é o Patativa do Assaré, que é o intelectual orgânico. Não é o João Pezão, não é o Mané disso, o Francisco daquilo, não. É um indivíduo que tem nível superior, mestrado, doutorado, pós-doutorado ou livros publicados. E eu expliquei que é muito fácil você construir intelectuais para levar para esses veículos da mídia, que é o quê? Alguém dá uma bolsa para a pessoa fazer mestrado, uma editora do amigo do pai, da mãe, do irmão, pergunta se ele não quer publicar um livro e a pessoa vai publicar e automaticamente se torna um, entre aspas, intelectual para a grande mídia. Não que eu concorde ou discorde. Lembre vocês que lá no meu canal principal, o nosso slogan do canal, que é o que a gente utiliza do Patativa do Assaré, a gente fala o quê? É melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Por quê? Porque o Patativa do Assaré é um intelectual orgânico, né? Um indivíduo que, apesar de não ter ali os diplomas que esses grandes veículos da mídia quer que ele tenha, por exemplo, ele acaba ali sendo reconhecido pelo seu trabalho. E aí o Merval Pereira, que é um desses, entre aspas, imortais, né? Foi lá no programa, alguns dias atrás, da Globo News, e falou um monte de baboseira sobre o MST e acabou ouvindo poucas e boas, né? Eu ouvi um pedaço disso aqui no TikTok, ou foi no Instagram, e eu quero reagir com vocês aqui no canal do Hugo Bandeira, a íntegra desse material. Vamos ver juntos aqui. Olá minha joia, sou Hugo Bandeira. Isso é lamentável. Merval Pereira, com todo o seu ódio à esquerda, recorre a fake news bolsonarista para atacar o Partido dos Trabalhadores e o MST. Porém estamos aqui exatamente para mostrar a verdade. Espia. A gente tem que ter cuidado para não esquecer o passado, né? A corrupção que foi feita no passado pelo PT distorceu a democracia completamente. Qual corrupção que ele está falando? Aquela que a gente sabe que a Lava Jato forjou ou aquela que existiu e que o Partido dos Trabalhadores permitiu que todos os investigados fossem investigados sem nenhum tipo de interferência do governo? Outra coisa, em 2016 o Brasil foi vítima de um golpe, né, com a Dilma Rousseff no poder. O Partido dos Trabalhadores estragou a democracia ou foi para lá juntar os cacos e fazer oposição ao bandido golpista? Acha que não existe extrema esquerda? O MST era o quê? O Boulos era o quê? Até se Ó, a Eliane Cantanhede aqui querendo rir, né? Porque ser de extrema esquerda não é crime no Brasil, até onde a gente tem informação, tá? Não é crime. A cara da Flavinha aqui já olhando pra ele, a cara da Eliane Cantanhede querendo rir. Inclusive a voz do Merval tá bem envelhecida, né? Como é que o mal faz mal às pessoas, né? Se você pegar um vídeo do Merval de 1 ano e meio atrás, 1 ano atrás, né? Ele parecia estar mais jovial, né? Agora tá com a voz bem envelhecida. Acho que isso é o mal que a pessoa carrega dentro de si, a angústia que faz isso aí, né? Mas enfim. Voltar pro centro para se eleger. Eram de extrema esquerda. O MST tem acampamentos que dão aula de marxismo, de... Crime! Crime! Não se pode falar mais de Marx. É crime. Deveria falar de quem, Merval? De Mussolini? Deveria falar de quem? De Franco? Deveria falar de quem? Pinochet? Deveria falar do Zé do Bigodinho, né? Do Adolfo lá, do Adolfinho? Deveria falar dele? No Brasil não é crime, Merval. Defender o comunismo, defender o marxismo, não tem crime disso. Você queria que tivesse o que lá no acampamento do MST? Ele explicando sobre como é bom empreender com a ajuda do Estado, financiando como acontece com o agro, é isso que você quer que aconteça? Quer dizer que não se pode ter, por exemplo, aula de marxismo em um movimento que é inspirado, inclusive,
em parte do que se pregava, inclusive em parte não, né? Praticamente tudo que tem dentro do movimento é idealizado em algumas práticas promovidas pelo marxismo, então não se pode. Os que dão aula de marxismo, a gente não pode esquecer. Peraí, se tiver então um quadro lá do Marx é crime? Se tiver um quadro do Che Guevara é crime, será que é proibido o meu quadro ali do Tupac? Deixa eu pegar aqui meu quadro do Tupac Shakur aqui. Será que é proibido aqui o meu quadro do Tupac Shakur? Vocês viram meu segredo que eu tô de bermuda, né? Será que é proibido eu gravar vídeo aqui com a imagem do Tupac Shakur aqui do meu lado, né, ali atrás? Porque o Tupac Shakur, ele era filho de uma pantera negra e o nome dele é Tupac Amaru, em homenagem ali. O nome dele é Tupac Shakur, em homenagem a Tupac Amaru, né, um imperador asteca. Será que não posso utilizar? E ele tinha uma tatuagem na barriga que falava, que estava escrito Thug Life, né, vida bandida. E que por causa disso eu estou fazendo apologia ao crime. Será, Merval? Vou deixar aqui, inclusive, o meu quadro do Tupac só pra gente fazer uma afronta aqui ao Merval. Vamos lá, Merval. Tá aqui. Isso não é crime, né? Hein? Isso não é crime. Não, mas a ideia do MST é uma... Crime. Peraí, ele tá revoltado porque o MST dá aula de marxismo para suas crianças. E que isso é um absurdo. E aí a Flavinha lembra, mas isso não é crime. Aí ele faz, vá. Eu esperei ele falar assim, não é, mas eu queria que fosse. Olha lá. A gente não pode esquecer essas coisas. Olha lá. Isso não é crime, né? Hein? Isso não é crime. Não, mas a ideia do MST é uma esquerda radical. Mas qual o crime que tem na esquerda radical? A esquerda radical prega o que a extrema-direita prega, Merval? Que a gente precisa eliminar, aniquilar as pessoas do outro campo? Fazer o que o rapaz do bigodinho, fazer o que o Mussolini fez, Merval? Quem invade propriedade privada, impede que as pessoas tenham suas... Até o Valdo levantou o dedinho ali, olha lá. Impede que Olha lá, olha o Valdo levantando o dedo ali. as pessoas tenham suas propriedades protegidas. Vamos lá, deixa eu guardar aqui meu quadro do Tupac, que eu vou explicar para você essa fake news também. Para quem não sabe, no meu trabalho de especialização em ciência política é sobre o MT e sobre o MST. Né? O meu trabalho de especialização em ciência política é sobre o MST, a não criminalização dos movimentos sociais agrários e a luta pela terra no assentamento Quissamã, que é aqui em Sergipe. Vamos entender uma coisa. Quando a propriedade privada é, entre aspas, invadida, como eles falam lá, essa propriedade, ela é, entre aspas, invadida por membros do MST para chamar a atenção do Estado para dizer o seguinte, ó, essa propriedade, ela não preenche o que está estabelecido na Constituição e no Estatuto da Terra, que é de novembro de 64. Não é do Lula, não é da Dilma, não é do MST, não é do PT, não. O Estatuto da Terra foi criado pelos militares. E lá ele estabelece que a terra precisa ter função social. Ou seja, ela precisa ser produtiva. Se a terra é improdutiva, ela pode ser disponibilizada para a reforma agrária. Por quê? Porque quem vai chegar ali para promover o assentamento vai tornar aquela terra produtiva. Tanto que se vocês pesquisarem aí, todo lugar que tem um assentamento do MST, você tem ali a recuperação da floresta, né, da fauna e flora local. Você tem, por exemplo, fortalecimento da produção agrícola. Você tem, por exemplo, ajuda nas comunidades locais, inclusive, se fomenta o comércio local, tá? E o que é que ele fala que muita gente fala? O que é que ele fala que é o que muita gente fala, né? Que, mas invade a propriedade privada e o dono da terra perde a terra. Mentira. Ninguém que tem ali uma propriedade privada, que uma parte dela, ou ela na sua totalidade, foi considerada improdutiva, o governo toma e fica por isso mesmo. O que acontece é que o governo manda fazer uma avaliação da propriedade e geralmente, o que é que esses grandes latifundiários fazem? Eles olham para a terra dele e falam, minha fazenda vale 3 milhões. Tá aqui parado, eu aceito a reforma agrária de vocês, eu vou vender para vocês, mas é 3 milhões. O governo fala assim, calma lá, cocada, não é assim não. A gente vai mandar fazer uma análise aqui, fazer uma perícia e ver quanto é que vale a sua propriedade. Aí a propriedade, ele quer 3 milhões, mas na prática, às vezes elas valem 800 mil, 1 milhão, 1 milhão e 200. O governo paga quanto ela vale e não quanto ele quer. E aí vem esse papinho do Merval, de que não, porque a pessoa não pode ter direito à propriedade privada. Não só pode, Merval, como é garantida pela Constituição. Assim como é garantida para ela o direito à propriedade privada, também é garantido que ela tem a obrigação de tornar a propriedade que ela tem ali, se for uma propriedade rural,
uma propriedade produtiva. Ela não pode, ela tem que dar uma função social para a propriedade. Na cidade, se você tiver um imóvel que não tem a função social, você pode ter a desapropriação urbana. Agora, é esse tipo de gente aqui, ó, como esse senhor aqui, completamente desqualificado, que tem lugar na Academia Brasileira de Letras. Já acabou com pesquisas imensas. Mentira, mentira, Como se tivesse direito. mentira. Primeiro, é público e notório. Boa aí, Hugo. Obrigado, Hugo, por botar aí a fala do Sterdelli sobre essa fraude, que eu acho que ele vai falar sobre isso, né? Do ataque de que o MST destrói pesquisas da Embrapa. Acho que é sobre isso aqui que o Hugo deve ter colocado esse corte. Que nos últimos anos, a maior parte da pesquisa da Embrapa, que é uma empresa pública que nós defendemos, porque os governos anteriores, desde o Collor, queriam privatizá-la, que no fundo era entregar todo o nosso patrimônio genético para a Cargill, para Monsanto. Você sabe bem quem são as forças que queriam privatizar a Embrapa. O MST sempre defendeu a Embrapa como uma empresa pública. Agora nós temos o direito de fazer críticas, porque 80% da pesquisa da Embrapa, e vocês podem chamar a presidenta para vir aqui depois, era destinada aos interesses do agronegócio. E nós queremos que, pelo menos como empresa pública, ela se dedique também a pesquisar os temas de interesse da agricultura familiar. Em relação à Embrapa de Pernambuco, o que nós recebemos de informe até pela imprensa... Olha lá, o fake. Não é verdade que MST destruiu pesquisas. Notícias falsas como estas voltam à tona nas redes e a mídia tenta reacender a desinformação contra o movimento. Você entendeu, Merval Pereira? O intelectual da Academia Brasileira de Letras que não consegue fazer uma pesquisa básica. Para perguntar, meu filho, pesquisa aí, eu não sei mexer em computador. Eu tô cansado, eu não tenho paciência. Pesquisa aí se é verdade esse negócio. Não tem condição. Chega na redação da Globo News e fala, olha, hoje a gente vai falar, que você deve ter o espelho da pauta, né, que vai tratar no programa. Hoje nós vamos falar aqui sobre o MST, pesquisa aí pra mim esse tema. E o cara vai lá e te passa se é verdade ou mentira. Tá aqui. Que lá não havia pesquisa para agricultura familiar. No entanto, note, os companheiros não destruíram nada. Eles só entraram na Embrapa para chamar a atenção de um problema que existe na região. Qual é o problema que tem na região? De um lado, você tem 40 mil hectares de terras públicas, não precisa desapropriar ninguém, nos chamados perímetros irrigados, controlados pelo DENOX e pela Codevas. E de outro lado, você tem 8 mil famílias acampadas. E entraram na Embrapa não para reivindicar a área da Embrapa. Entraram na Embrapa para chamar a atenção da opinião pública. E como geralmente os protestos democráticos acontecem. Você vai lá, chama a atenção, depois desobstrui e segue a vida. Seguiram. De maneiras que esses foram os fatos reais que aconteceram por lá. Não, Chupa, Merval. o MST não trabalha dentro da democracia. Bom, Uma Não coisa, trabalha Merval, dentro da Merval, acho democracia. que há exceções, mas há em exceções. regra não, deixa eu só, não é deixa eu isso. só- Eu discordo, né? Eu discordo. Tem a exceção aí, mas eu quero que seja a regra. Ele só faltou falar isso aí. Tá aqui, ó. Da democracia. Bom, uma coisa, Merval. Não, Engraçado, o MST não atua dentro da democracia, mas você nunca viu o MST promover o que os golpistas do 8 de janeiro fizeram. Nunca viram. Nunca viram. Derrubar o Estado, a gente quer que acabe os 3 poderes, golpe militar. Nunca viram o fazer isso. MST não trabalha dentro da democracia. E olha que o MST é massacrado, né? Inclusive agora, recentemente aconteceu de novo, lamentavelmente lá em São Paulo, outra situação, inclusive quero deixar aqui minha solidariedade aos companheiros do MST. E o discurso que faz as pessoas terem ódio do MST é o discurso de gente irresponsável e medíocre, como esse senhor aqui, ó. Medíocre. Uma das coisas que eu mais percebi depois que eu virei figura pública é como é fácil você construir um indivíduo visto como intelectual pela sociedade. Você leva ele para receber o título em uma Câmara de Vereadores, leva para receber o título em uma Assembleia Estadual, na Câmara Distrital, no Congresso Nacional, na Câmara ou no Senado Federal. Aí alguma universidade aparece, ele dá uma bolsa para você fazer um mestrado. Depois aparece outra universidade, vai e lhe oferece uma bolsa para você fazer o doutorado. Aí uma editora que quer estimular você, por exemplo, a ser visto como intelectual. Falei, você não quer escrever um livro sobre um tema assim, assado, não? Se você não souber, a gente destina para você um ghostwriter. Vamos lá.
Vamos ajudar aqui, a gente te ajuda, aí vai, lança o livro, aí se organiza para divulgar esse livro em um monte de lugar, aí esse livro fica no top 20, 10, 25 de venda dos portais de notícias, ou em primeiro lugar, aí vira, portais de notícias não, perdão, livrarias, é porque são divulgadas em portais de notícias muitas vezes, né? Aí fica em primeiro lugar e pronto, construiu o intelectual. Enquanto isso, o intelectual orgânico se lasca para chegar no mesmo lugar que essa galera medíocre chega. Tá? Olha lá, falando bosta aqui. Uma coisa, da Merval. democracia. Merval, Acho que há exceções, mas há em exceções. regra não, Deixa eu só. não é deixa eu isso. só- É isso aí, meus amigos. Mais um vídeo que a gente fez aqui reagindo ao material do Hugo Bandeira. Então sigam lá o canal do Hugo Bandeira. Se tornem lá seguidores do canal dele para ele chegar logo a 60 mil seguidores. Se inscreva aqui também se você ainda não está inscrito. Para a gente chegar aqui também a 10 mil seguidores aqui no canal de reacts do Historiador. E se você puder colaborar com o nosso trabalho, já sabe como é que faz, né? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixa like e lembre, a pegada aqui é um pouco diferente da pegada do canal Historiador. Se você estiver gostando, inclusive, do formato, comenta aqui. Eu tô muito feliz de fazer esse material aqui, tá? Uma maneira que eu tenho também de meio que desopilar, de certo modo, do conteúdo do canal principal lá, que às vezes é meio pesado, é um pouco mais técnico, eu tenho de estudar, fazer... Diferente do Merval, né? Eu tenho de estudar, fazer a pesquisa, produzir o material, não posso abrir a boca para falar qualquer bosta, como o Merval tem falado, como o Joel às vezes fala também na CNN, na Globo News, mas eu espero que vocês possam colaborar aqui, se inscrever no canal e ajudar a viralizar esses vídeos, beleza? Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Ah, se tiver algum material que você queira sugerir para que eu reaja, vá lá no meu Instagram e manda o link que a gente reage aqui também, tá certo? Grande abraço e tchau!